Fala aí, galera! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Espiritismo Descomplicado, falando de espiritismo de uma forma simples e que todos nós possamos entender um pouco mais sobre a doutrina, tá? Bom, acredito que todo mundo que está um pouco antenado em atualidades sabe o que está acontecendo na Europa nesse momento, né? Então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, invadiu o território ucraniano, está tentando tomar o território ucraniano e tem uma guerra rolando ali naquela região entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia se defendendo, a Rússia atacando. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, não vou analisar o mérito dessa questão, quem está certo, quem está errado, não vou entrar nas causas, enfim. Mas principalmente para falar sobre qual é a visão espírita sobre guerras. Né? Desde que o mundo é mundo, guerras acontecem, mas existem diversas mortes, diversas situações ruins que ocorrem naturalmente. É um momento de sofrimento, onde famílias são exterminadas, onde famílias são separadas, onde pessoas desencarnam, milhares de pessoas desencarnam, e naturalmente a guerra não é algo bom, mas é algo que vem acompanhando a humanidade desde que o mundo é mundo, desde que o planeta Terra é planeta Terra, né? E o que a doutrina espírita traz sobre as guerras? Começa aqui na pergunta 742 de O Livro dos Espíritos, onde a gente tem o seguinte: que é o que impele o homem à guerra? E aí os espíritos respondem: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então, quando o espírito ele é criado, a nossa natureza animal ela se sobrepõe à nossa natureza espiritual. Nós somos muito mais instinto do que razão. Na medida em que vamos experienciando, vamos encarnando, vamos vivendo e vamos nos desenvolvendo moralmente e intelectualmente, essa natureza moral, espiritual vai se sobrepondo a essa nossa natureza animal, né? Então a razão vai se sobrepondo às emoções, né? E nós temos várias paixões também, né? Com vários vícios aqui nesse planeta. E aí os espíritos continuam: no estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte, né? Então assim era, né? Os povos dominavam outros povos, né, outras civilizações através da força, não era através do diálogo e nem de uma imposição cultural, né? Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Então, guerras eram muito comuns. Hoje ainda acontecem, mas com menos frequência do que aconteciam há séculos, milênios atrás, né? Porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele, o homem, né, lhe evita as causas da guerra, né, evita que a guerra aconteça, fazendo-a com humanidade. Então, se a gente for parar para analisar a guerra agora, a gente tem um grande debate na ONU, né? A gente tem vários grupos aí se manifestando, a diplomacia, né? Várias comunidades de países estão se manifestando, solicitando a paz, né? Porque a gente chegou num patamar de desenvolvimento tecnológico e armamentício que uma guerra usando armas nucleares ou algo nesse sentido destruiria o planeta, causaria uma destruição sem precedentes. Então, não tem como a gente guerrear, precisamos conversar, a não ser que queiramos a extinção da raça humana, né? Agora, por outro lado, existem grupos também no planeta que acham não, a ONU e outras instituições estão fraquejando, estão pedindo paz quando deveriam apoiar com tropas, né? Quando a decisão conversada tem sido a primeira e melhor opção, né? A negociação. E aí na questão 743, o Kardec pergunta: da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? E os espíritos respondem: sim, num dia não vai ter mais guerra. Quando os homens compreenderem a justiça de Deus, né, e praticarem a lei de Deus. Nessa época todos os povos serão irmãos. E aí o que vocês acham? Ainda estamos muito longe de que os homens compreendam o que é a justiça, o que é a lei de Deus? Quando esse dia chegar, as guerras não vão mais acontecer. E aí a gente vai para a pergunta 744, onde o Kardec pergunta para os espíritos: que objetivou a providência? Quando está falando a providência divina, está falando de Deus, né, gente? Tornando necessária a guerra. E aí os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. Então percebam, a guerra ela é necessária para a liberdade e o progresso. Mas veremos mais à frente que ai de por quem essa guerra venha. Essa pessoa, esses espíritos, esses grupos vão responder por isso. E aí entra aqui a questão, a letra A da questão número 744.
E Kardec continua perguntando: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? E aí os espíritos respondem: escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, gente, são situações nas quais povos dominados vão passar por situações, por provações, por expiações, e naturalmente nada de graça aqui nesse planeta, né, gente? Todos nós, encarnados aqui no planeta de provas e expiações, quando passamos por situações difíceis, situações tensas, provas e expiações, e passamos naturalmente com dignidade, né, entendendo o real objetivo daquilo, isso vai trazer uma evolução para aquele espírito, vai fazer com que aquele espírito possa expiar situações, com que ele possa se mostrar tendo avançado diversas casas aí no caminho evolutivo. E aí na questão 745, Kardec novamente pergunta: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Quer dizer, aquele que inicia uma guerra para tirar proveito. E aí os espíritos respondem: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios, desde que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua missão. Então a gente pode relembrar aqui, né, principalmente Hitler, né, vários espíritos que passaram pelo planeta e que se utilizaram da guerra para atender a interesses pessoais, né, que talvez alguns acreditassem que representassem os interesses coletivos, mas tudo tinha representado os interesses pessoais, né, de imposição cultural, racial, xenófoba, enfim. Então esse espírito que suscita a guerra, ele vai ser culpado e vai responder por muito tempo, né, porque a guerra é algo muito grande, é algo que causa situações de grandes proporções, né. Então essas são as questões aqui do Livro dos Espíritos que tratam sobre a guerra, e a gente pode concluir o quê? Que a guerra é uma preponderância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. No momento em que estivermos mais evoluídos, que avançarmos espiritualmente, as guerras não vão mais ocorrer. Mas acaba que é algo natural na evolução, no momento em que o espírito é criado e onde a natureza animal se sobrepõe à natureza espiritual, que as guerras vão acontecer consequentemente pela natureza do espírito que ainda é pouco evoluído. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Um forte abraço.